E também agora vamos aproveitar e já falar boa noite para o nosso outro craque, né? Que hoje nosso time está um pouco defasado, mas nem por isso está menos completo. O Antônio Carlos, infelizmente, não pôde estar conosco nessa quinta-feira, mas segunda-feira o programa vai estar com sua equipe completa. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Duda. Boa noite, doutor Sérgio. Boa noite, vocês de casa. Você que está no trabalho, que parou um pouquinho para prestigiar o Batendo Bolão, seja bem-vindo junto com a gente. Como a Duda disse, um programa hoje mais recheado e com muita coisa boa para vocês. Bom, então já começando o nosso programa Batendo um Bolão aí com tanta informação, né, Ricardo? Antes que o doutor Sérgio comece aqui nesse bate-papo gostoso que a gente vai ter com certeza nesse programa, a gente vai passar porque o Paulistão já começou, né, Ricardo? Como a gente já tinha avisado, nessa semana, no dia de ontem, começou. O primeiro jogo já foi Santo André e Palmeiras, ontem às 4h30 da tarde. Já teve vitória palmeirense, alguns outros resultados também. E hoje, agora, durante o programa, também estão acontecendo outros jogos, né, Ricardo? Então, passa para o nosso amigo internauta como é que está esse placar aí até agora, que são 8h09. Exatamente, Duda. Está acontecendo dois jogos que começaram agora às 7h30 da noite. Corinthians está perdendo do Grêmio Barueri, do grande Barueri, que vem mostrando cada vez mais a sua força. Corinthians está perdendo de 1-0. E o Botafogo de Ribeirão Preto, que a gente vem falando muito da força dele, que conseguiu vir agora para o Paulistão com muita força, também está perdendo do Bragantino. Tem um jogo que começa daqui a pouco, Santos e Guaratinguetá. Ele começa um pouquinho mais tarde, começa às 9h30 da noite. Então a gente não vai conseguir passar por esse jogo, mas durante o programa a gente vai passando para vocês o placar de Corinthians e Barueri e Botafogo e Bragantino. Então, Ricardo, e para os nossos amigos ficarem um pouco mais aí inteirados do que está acontecendo, né? Porque afinal, pontos corridos é pontos corridos e já começou a briga, né? Eu diria que essa corrida dos pontos já começou ontem. Então, passa para os nossos amigos os resultados dos jogos de ontem. Exatamente, Duda. Então, ontem teve o seguinte, alguns times muito felizes, outros muito tristes. Foi o caso do Palmeiras, que com um joguinho apertado conseguiu vencer o Santo André de 1-0, lógico, jogando lá na casa, na verdade, do Botafogo de Ribeirão Preto, conseguiu um placarzinho muito apertado. Compensação, Paulista ganhou do Noroeste de 2-0, o Oeste e a Ponte Preta ficaram empatados em 0-0, Mogi-Mirim perdeu do Mirassol de 2-0, o São Paulo, que acabou dando uma tropeçadinha, ficou em 1-1 com o Ituano, o Marília, que perdeu do São Caetano de 2-0, e para fechar, o Guarani, que ganhou da Portuguesa de 1-0. Bom, então esses foram os resultados aí do Paulistão de futebol, que começou com a corda toda. Na segunda-feira a gente traz mais resultados para vocês e dos outros campeonatos que estão acontecendo aí, os estaduais. E para quem gosta, já para a gente não puxar só a sardinha para o lado do futebol, a gente também dá uma notícia que agora às 7h30 também começou uma outra decisão, só que essa já é decisão de Paulistão, é do basquete. A gente tem dois times aí na final brigando, é o Winner Limeira contra Vivo Franca. Os dois primeiros jogos já aconteceram nessa semana, nos playoffs, que são melhores de 5 jogos, já está empatado. Então, o primeiro jogo, a Vivo Franca venceu de 104-96 depois de 2 prorrogações, e no segundo jogo, o Limeira venceu por 73-62. O jogo está começando agora, o próximo jogo, né, que vai ter que ser necessário, já que eles estão empatados, sexta-feira, a partir das 20 horas. Então, quem gosta, acompanha. Então, agora a gente já começa aqui um pouquinho, já falamos boa noite para o Dr. Sérgio. Doutor Sérgio, a gente gostaria de saber uma coisa assim, que é uma dúvida. Vamos começar num assunto básico. A gente tem muito jogador que se lesiona. Isso é básico de todos. O difícil é a recuperação, né? Porque assim, a gente tem, e não é só no futebol, né? A gente sabe, o senhor como fisioterapeuta e com todo o conhecimento que a gente conhece, por isso que a gente trouxe até o programa Batendo um Bolão, sabe do tratamento que é feito. Por exemplo, a gente tem um caso aí que está super na mídia, que é Ronaldo, né? Que é o fenômeno que já foi tão comentado e agora está de volta, e agora no futebol paulista, promete vir daqui, ninguém se sabe, mas talvez 1 ou até 2 meses, vir a jogar novamente. Acredita-se que venha, mas não com aquela corda toda, né, doutor? O Ronaldo é um caso que nós vamos estar falando mais para frente, como ele vai estar voltando, mas antes de eu entrar no caso do Ronaldo, eu queria falar do treinamento neurofuncional, que vai ser uma das ferramentas que possivelmente, né, ele pode estar utilizando, ou os fisioterapeutas do clube já estão utilizando para a volta dele. Então, treinamento neurofuncional, ele vai atuar em três segmentos: prevenção, reabilitação e performance. Eu tenho um vídeo aí, eu gostaria que você, internauta, em casa, conferisse, antes de eu entrar neste assunto, treinamento neurofuncional,
e Ronaldo Fenômeno. Alô, internauta, você deve ter conferido o vídeo aí, um vídeo muito bom, né? Vários exercícios aí que são referentes ao treinamento neurofuncional. Agora, referente à pergunta que a Duda fez, se o Ronaldo volta, é claro que ele volta. Desde que ele for bem assistido, ele for bem trabalhado, todas as capacidades dele psicomotoras. Principalmente o planejamento motor, né? A questão visual dele, o equilíbrio, né? A parte coordenativa, principalmente, que é feito pelo cerebelo, que vai fazer toda essa modulação, né? A parte proprioceptiva dele. Enfim, ele tendo esse conjunto de capacidades aí, gerais e específicas, bem trabalhada, com certeza o Ronaldo vai ter uma volta. Ele vai voltar bem e provavelmente ele vai jogar aquele futebol que todo mundo está acostumado a ver dentro do campo. Mas tem muita gente que não volta na sua forma física total, né, doutor? Então, quer dizer que em algum ponto desses houve um ruído e a pessoa não conseguiu totalmente voltar à forma, porque tem como fazer uma cirurgia e voltar 100%, então? É claro que toda cirurgia, toda cirurgia que é feita, ela é um tratamento invasivo. Então, a pessoa nunca tem a mesma função que ela tinha natural, né? Que ela nasceu. Então, sempre uma cirurgia vai limitar de alguma certa forma. Então, assim, o jogador Ronaldo, né, o Fenômeno, ele sempre vai ter que ser assistido de uma forma diferenciada, independente dos outros jogadores. Então, assim, sempre ele vai ter que fazer um trabalho preventivo ao longo desse tempo. Mesmo que ele volte hoje no Corinthians, ele participe de alguns jogos, ele vai ter que ter um trabalho diferenciado para toda a vida dele. Quando pendurar a carreira dele, ele vai ter que ter esse trabalho, até para que ele consiga estabelecer uma performance objetiva. Ok? Tá. Deixa eu só fazer um comentário em cima disso que eu achei interessante, é o seguinte. A gente sabe do que o Ronaldo está acima do peso. A gente sabe que o peso automaticamente influi muito. Por quê? A carga em cima do joelho, se eu estiver falando besteira, o doutor me corrige, a carga em cima do joelho acaba sendo maior. Mas automaticamente é o seguinte, fora, vamos dizer assim, ele está bem fisicamente, ele conseguiu emagrecer, ele está legal e ele está conseguindo emagrecer. Até aí legal. O fator psicológico vai contar mais do que o físico? Não é só isso. Então, existem 3 componentes, até tem um quadro aí, depois, não sei se dá para largar, mas são vários componentes que vão estar atuando, né? O fator psicológico, ele é coordenado pelo sistema límbico, que é o que determina tudo. Claro que o fator psicológico ele é muito determinante para todas as capacidades, principalmente a capacidade cognitiva, capacidade de inteligência, né? Capacidade de concentração, capacidade de atenção, né? Tudo isso que ele vai fazer. Consequentemente, isso vai ter uma interferência na aprendizagem motora. Porque hoje o Ronaldo ele vai ter que reestimular aquilo que ele perdeu. Por algum fator lá no decorrer da carreira dele, ele perdeu isso. Então ele teve um déficit proprioceptivo e onde que ocorreu as lesões dele, tanto no joelho como no outro, né? Então, aquela cena que todo mundo viu aí na televisão, que ele fez um dia para o lado, veio para cá, ele teve aquela lesão séria, então ele teve um déficit proprioceptivo. Isso pode acontecer novamente?
Pode, ele não descarta isso, desde que ele faça um trabalho neurofuncional, desde que ele estimule a capacidade dele neurofuncional. Porque a pergunta é uma só, que eu faço até para todos. O músculo pensa? O músculo não pensa. Quem pensa é o cérebro. Então, assim, partindo do pressuposto que é o cérebro que pensa, então você tem que fazer uma reprogramação neural ou neurológica para que ele estabeleça, então, esse esquema motor dele, novamente, para que toda vez que o cérebro identificar aquela possibilidade de lesão, ele descarte isso. Porque os receptores eles têm uma função de proteção, né, e de ajuste. Então, ele vai proteger, né, e, ao mesmo tempo, ele vai ajustar, ele vai fazer um ajuste postural. Por exemplo, eu estou jogando bola, veio alguém e me deu um safanão, me deu um empurrão. Então, automaticamente, eu perdi o meu equilíbrio. Então, eu entrei em desequilíbrio. Quem vai fazer tudo isso são os receptores. Só que isso, em milésimos de segundos, ele manda essa informação via cerebral lá para o lobo frontal. O lobo frontal faz esse planejamento, manda lá para o cerebelo, que é a região occipital, que vai modular toda essa parte coordenativa, e o sistema vestibular que está aqui, que vai adequar esse equilíbrio. Então, ele tem uma capacidade de retorno. Então, é isso que vai acontecer. Então, lembrando, o Ronaldo ele volta assim desde que ele faça esse trabalho de releitura do esquema corporal dele. Claro que isso envolve a capacidade psicoemocional, físico-motor, o destreinamento que ele está, e ele está voltando como um retreinamento, e o aspecto preventivo. Tá, entendi. Eu vou só fazer uma pergunta já, só que antes disso quero fazer o seguinte: mandem seus e-mails para o Dr. Sérgio, façam as suas perguntas. É um grande fisioterapeuta, a gente sabe do trabalho dele, teve no São Paulo, está agora começando com a Seleção Brasileira Master, vai começar um grande trabalho. Façam as suas perguntas, a gente vai ter o prazer e muito grande. E só para inteirar o seguinte: o Corinthians continua perdendo do Grêmio Barueri, em compensação o Bragantino abre 2-0 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Então vamos continuar aqui o programa, né? Vamos conversar um pouquinho mais. O Ricardo agora falou da seleção master, né, doutora? A gente comentou agora tanto do Ronaldo, que já está, assim, para alguns numa idade avançada, para outros ainda um moleque, né? Vamos dizer assim. Você tem uma seleção master. Daí, por exemplo, tem gente que está em casa e fala assim, tudo bem, eles são mais velhos, que mais de cuidado que tem que ser tomado? Por exemplo, eu ou o Ricardo, a gente está um pouquinho acima do peso, daí a gente resolve falar assim, eu quero resolver agora que eu já estou numa idade mais avançada, eu quero ser atleta. Consegue-se isso? Ou quem já está na... A gente sabe que a equipe master geralmente são ex-jogadores, ex-atletas. Mas se uma pessoa com 30 anos de idade resolve falar, não, eu quero ser agora um atleta, consegue? São várias perguntas, né, Duda? Você está perguntando assim, uma fase de destreinamento, no caso do atleta de futebol, que ele já foi atleta de futebol, ele viveu dentro de uma sistemática do clube. Hoje ele é um atleta que faz só apresentações e exibições. Então esse atleta ele está considerado num estágio que a gente chama de destreinamento. Então ele não tem todas aquelas capacidades, já está com uma idade um pouquinho avançada, então ele perdeu em termos de reflexo, de estímulo, né, neural. Então, ele já não tem todas aquelas capacidades estimuladas. Não é que ele não tem, ele tem. Mas esse trabalho do neurofuncional funciona para ele? Funciona. Muito? Funciona. Isso funciona não só para o atleta, para a pessoa sedentária em casa, aquele cara que é atleta de final de semana, aquele cara que quer fazer um atletismo, aquele cara que quer malhar na academia, enfim, o cara que sofreu uma lesão em casa, ortopédica, aquele cara que tem uma doença neurológica, enfim, ele vai fazer uma abrangência. Só que, como a pessoa quer se tornar um atleta, tem fatores determinantes que vão dizer isso. Um deles é a genética. Você tem que já nascer com essa capacidade, né, estimulada, como é o caso, por exemplo, do Pelé. O Pelé já nasceu, então ele já veio com aquela genética formatadinha, bonitinha, o biotipo dele, né, massa muscular, a impulsão, a capacidade visual dele. Então ele já nasceu com esses conceitos que já veio de uma questão genética e uma questão ambiental, como ele foi estimulado. E hoje em dia a gente pode ver agora no último jogo que teve um amistoso do Brasil e Portugal, que teve lá em Brasília, né, na cidade satélite de Brasília, no estádio do Gama, a gente viu, ele deu o pontapé inicial e saiu no pique ainda, né? Então, quer dizer, ele ainda tem o pique. Mas a gente não consegue, desculpa te interromper, Duda, mas a gente não consegue pegar uma pessoa qualquer, não vou dizer eu que eu estou mais acima do meu peso, é mais complicado.
Eu tô com a idade um pouquinho a mais, mas vamos pegar um molecão de 20 anos de idade que está aí no seu auge, está muito bem. Eu consigo transformar ele num atleta, eu consigo fazer com ele o seguinte: ele quer virar um maratonista, ele quer virar um jogador de futebol, ele quer virar um jogador de vôlei. Ele tem estrutura física para isso, ele tem a força de vontade, ele tem aquela garra. Eu consigo transformar ele naquilo que ele precisa ser ou não? Voltando àquilo que o senhor tinha falado. Se caso ele não nasceu com, vamos dizer, com esse biofísico, com essa genética, no caso, eu consigo transformar ele como se fosse um robozinho, eu consigo montar ele daquela forma, moldar ele para aquilo? Na verdade, o treinamento neurofuncional ele não tem essa finalidade de produzir superatletas. O que nós vamos fazer, ou o que o treinamento neurofuncional ele procura fazer, é fazer uma estimulação adequada para aquela pessoa. Então, por exemplo, se você não tem um equilíbrio, se você não tem uma coordenação adequada, se você não tem um campo visual adequado, se você não tem os seus receptores sensoriais que estão colocados nas cápsulas, nos ligamentos da musculatura, que vão perceber a mudança de direção, então isso a gente consegue modificar, a gente consegue especializar essas capacidades que ele tem. Entendeu? Agora, vai depender muito do treinamento, porque é uma resposta sensório-motora. Então, estímulo, resposta. Vai partir do pressuposto que ele tem uma vivência sensorial e essa vivência será reestimulada daqui para frente. Mas não que o treinamento neurofuncional ele vai produzir um superatleta. Não, ele não tem essa finalidade, né? Então, assim, na formação de qualquer indivíduo, seja atleta ou não atleta, um executivo, uma pessoa que trabalha no escritório, uma pessoa que trabalha numa fábrica, que precisa das suas capacidades, tem como a gente estimular tudo isso sim, até para que ele não possa ter lesão, para que ele conheça o seu corpo de forma adequada, para que ele possa utilizar o seu corpo para aquela finalidade que ele tem no seu dia a dia. Então, ele pode utilizar sim isso. Por isso que é um treinamento neurofuncional. Então, você treina o teu cérebro e estimula o seu corpo de forma adequada. Bom, então, desculpa te cortar, Ricardo. Imagina. Bom, então agora a gente vai abrir um espaço, como eu falei, vocês podem participar ao vivo do nosso programa com suas dúvidas, críticas, sugestões. A gente está sempre aberto aqui para tudo que o nosso internauta quer, porque afinal nosso programa é feito para vocês. E a gente já começa lendo uma mensagem da Camila aqui de São Paulo mesmo. Ela pergunta: como foi para você trabalhar no São Paulo Futebol Clube? O São Paulo é um grande clube, né? Como todo mundo conhece. Eu tenho muitos amigos no São Paulo Futebol Clube. O São Paulo foi um dos times que me deu assim abriu as portas, né? Então todas as pessoas acreditaram no meu trabalho. Eu entrei no São Paulo, né? Eu trabalhei no social, trabalhei na área da musculação e fiz um trabalho lá de base na musculação, corrigindo, já vem de encontro a sua pergunta. Porque quando eu cheguei, engraçado, eu cheguei na musculação, as pessoas assim não tinham consciência corporal. Então puxava o peso para cá, a posição. Estragava o corpo, né? Exatamente. Mais estragava do que ficava certo. E aquilo me incomodava, Duda. Aquilo me incomodava. Eu disse assim, poxa vida, estou aqui tentando ganhar qualidade de vida e de repente estão se lesionando. E aquilo de uma certa forma estava me incomodando. Aí eu comecei então um trabalho, um a um, olha, vamos se conscientizar, posicionamento, flexão do joelho, isso, presta atenção no que você está fazendo. Isso foi surgindo efeito. Surgiu tanto efeito que depois eu fui para o atletismo, depois do atletismo fui parar no futebol, onde eu comecei então a ir no futebol trabalhar com a reabilitação esportiva. A reabilitação esportiva no São Paulo tinha essa funcionalidade, ou tem essa funcionalidade ainda até hoje, de pegar esse atleta que sai da fisioterapia com lesão ou pós-lesão, fazer então esse trabalho de adaptação dentro das suas qualidades biológicas e biomecânicas, né, fisiológicas, para que ele possa integrar a equipe novamente. E isso a gente sempre comenta aqui no programa, né, que o São Paulo ele tem um diferencial, né, de alguns atletas, porque ele consegue segurar toda a sua equipe ali junto deles. A gente comentou muito agora no final do Brasileirão, pelo resultado também que o São Paulo teve, se tornando, né, se sagrando o campeão brasileiro agora de 2008. Por causa disso, não é aquele negócio, perde um jogo, manda embora técnico, preparador físico, que isso tudo influencia, né, na cabeça, não só na cabeça dos jogadores, mas é todo um trabalho que vem sendo desenvolvido, né, e de repente quebrar no meio não funciona, né, doutor? Não, então, Duda, como você falou, acho que hoje o esporte está se modificando cada vez mais, né, Ricardo? Hoje o esporte
o esporte atual, ele requer muita velocidade, né? À medida que você tem velocidade, você necessita do quê? Você precisa de decisões, né? Você precisa de decisões rápidas, de planejamento rápido, até para você saber onde que você vai jogar bola, para que você vai passar, se você vai cobrir a jogada, se você vai recuar, se você vai rodar, enfim. Você precisa dessas decisões rápidas, num pequeno espaço curto de tempo, para que a movimentação da inércia, da própria dinâmica do jogo se estabeleça. Então, você precisa desse link. E se você precisa desse link, então se modifica também o treinamento, porque aí você vai ter que trabalhar o quê? A cabeça desse atleta de uma maneira rápida. Então ele tem que ser absorvido, tem que ser bombardeado por estímulos neurais, e à medida que ele é bombardeado com esses estímulos neurais, ele começa então a ganhar o quê? Mais ligações. E essas ligações neurais, então ele começa a fazer associações. Essas associações são o quê? São caminhos que você busca como o encurtamento para que você atinja uma resposta muito mais rápida. Então, consequentemente, você, se tem um adversário, está aqui comigo, o adversário aqui, eu estou transitando para cá, estou transitando para lá, então eu tenho que jogar a bola para cá, para a direita e sair para a esquerda, e, consequentemente, eu tenho que ter essa decisão que eu vou sair para a esquerda e já tabelar com o outro. Mas é uma coisa muito rápida. E de repente já fazer a cobertura. Em questão de 2 segundos, senão você perde a bola e você é xingado. Muito milésimos de segundos. Só que isso eu preciso estar treinado. Né? Isso eu preciso estar treinado. O Bruce Lee, estudando o treinamento dele, ele fazia um bombardeio de estímulo com ele mesmo. Então, ele dava um chute com a perna direita, ele manipulava uma bola aqui, de repente ele olhava um reflexo. Então, ele envolvia todo o corpo dele com estímulos adversos, diferenciados, para que ele tivesse um ganho de resposta neural. E isso ele tinha uma decisão muito mais rápida. Então, ele ficava o dia inteiro estimulando tudo isso. Então, hoje o atleta de futebol, né, tanto o Ronaldo como outros que estão aí, agora o eles têm que ter essa capacidade. Desculpa te cortar, mas o Eduardo Silva, aquele que o ano passado todo mundo ficou tão preocupado, né, que teve aquela lesão horrorosa, né, que se comentou muito, ele está voltando para o campo agora, depois de um ano, né, muito trabalho, ele está num outro país, né, está na Europa, está se cuidando, mas pelo menos disse que agora vai voltar, né? Então, isso calha no que o senhor disse, né? É ter força de vontade e um bom treinamento, que senão não funciona. Muito bom treinamento. Acho que o Eduardo Silva, né? Então, o Eduardo Silva, como você falou, ele teve uma lesão. Então, o que é lesão? A lesão ocorreu por quê? Porque a lesão ela anda lado a lado com o treinamento. Então, se você tem um erro motor, se você tem uma sobrecarga, se tem um overtrainer, você começa a dar sinais. O overtrainer, você começa a dar sinais. Você tem a boca seca, você tem insônia, né? Você tem aquela fadiga. Então, você começa a dar sinais. Então, o atleta ele deve se autoconhecer. Por que eu estou com falta de concentração? Por que eu estou com fadiga? Por que eu estou com isso? Então, eu já estou entrando dentro de um overtraining. E todo o estresse estabelecido com 1 hora de duração, 1, 2 horas de duração. Então, hoje você tem que ter uma intensidade, um volume organizado. Você não pode ter um volume de mais ou de menos, uma intensidade de mais ou de menos. Então, tem que respeitar a idade biológica desse cara, a progressão do treinamento. Guarde isso, progressão do treinamento. Cuidar a idade biológica desse cara, respeitar ele como um todo, ele saber que ele tem que descansar, ele saber que ele tem que treinar. Ele não precisa fazer 10 repetições. Essa ideia de fazer 10, 20 repetições perde-se muito em qualidade da movimentação. Então você faz 5, faz 6, 8 no máximo, mas faça o movimento adequado, com consciência corporal, saiba onde seu pé vai ser colocado, saiba onde a sua mão está sendo estimulada, saiba onde o seu foco de visão está sendo colocado, se realmente você está matando a bola, se está recebendo, se está direcionando essa bola para onde você quer, que isso é o mais importante para você saber a tua lateralidade, saber o teu conhecimento corporal. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é curiosidade geral. Nós estamos falando muito focado dentro do futebol. O futebol a gente percebeu o quanto esse treinamento funciona, depois a gente vai entrar em detalhes quais clubes que já usam isso até fora do país. A gente sabe que dentro do país ainda é muito novo isso, a gente vai falar sobre isso também. Mas é o seguinte, esse mesmo treinamento que eu estou fazendo para o futebol aqui, ele funciona para qualquer outro esporte da mesma forma?
Não da mesma forma, claro que tem que respeitar a modalidade que está sendo estabelecida, Tá. mas ele vai ter a funcionabilidade dentro daquela modalidade que o esporte está desejando, né? Tá Deixa eu só solicitando. complementar agora. E qualquer um consegue uma posição. Nós temos, vamos agora à Superliga de Vôlei, que a gente tem aí medalhistas olímpicos. Qualquer um desses times que são grandes atletas consegue fazer esse treinamento e dá um resultado? Ou tem algum que não consegue atingir um resultado dentro desse treinamento? Dá. Nós aprendemos pelo método da repetição. E quem é o grande cara que faz esse método da repetição? Então, vou voltar a dizer. Planejamento motor. Quem é o cara que conduz o planejamento motor? Então,